que nos assiste pela ITV e pelos meios de comunicação. Bom, esse requerimento feito por mim e pela vereadora Luciana Bernardo trata do novo piso do magistério, né? É um tema que já foi amplamente debatido nessa Casa de Leis. Eu já tratei desse tema por inúmeras vezes, né? E está parecendo uma novela já esse caso. Bom, primeiro fazer algumas considerações do qual a cronologia do que está acontecendo nessa situação. O novo piso do magistério, embasado pela Lei Federal 11.738, a Lei Federal 11.738, ela versa que em janeiro de cada ano o piso seja reajustado, seja revisto. Isso é uma determinação que vale tanto para o município de Itatiba, como vale para qualquer município do país, tá certo? A partir daí, a Prefeitura, o Ministério da Educação editou um reajuste de 33,24% para perfazer o piso salarial em R$ 3.845,63. Após uma longa discussão nessa Casa de Leis, aconteceu o quê? No último dia 20 de abril, o prefeito Tomás mandou esse projeto para a Casa de Leis, reajustando o piso para R$ 3.845,63. Ocorre que, para surpresa de muitas pessoas de todas as PDIs, quando elas receberam seus olerites no último dia 1º, no dia 2 de maio, de primeiro dia útil do mês de maio, não estava lá o piso pago de forma corretamente. O que aconteceu? O prefeito, através dos seus secretários, sua equipe política, juntou os direitos adquiridos, as vantagens pessoais das professoras, que o que são isso? Quinquênio, pós, mudança de faixa, juntou com o salário base para perfazer o total de R$ 3.845, o que está totalmente errado, o que é contrário à lei, o que não é legal. Fora isso, quando aconteceu a discussão nessa Casa de Leis aqui, inclusive com uma emenda de minha autoria, juntamente com a vereadora Luciana, que tratava dos valores retroativos, que infelizmente aquela emenda não foi aprovada, também o projeto não dizia nada em relação ao retroativo. Pois bem, o que está acontecendo agora? A grita está muito grande de todas as professoras indignadas, né? Afinal, prestam um serviço de grande relevância, um serviço de cunho social, de cunho humanista, né? Afinal, elas cuidam de quê? Elas cuidam dos nossos filhos, das pessoas que precisam trabalhar e deixam suas crianças nas nossas creches, né? É dessas pessoas que nós estamos falando. Pessoas que precisam de valorização, precisam de respeito, precisam ter os seus direitos respeitados pela prefeitura. E elas estão sendo totalmente jogadas de lá para cá, cada hora conta uma história. Primeiro falou que o projeto iria abarcar os retroativos, fato que não ocorreu. Segundo falou que ia ser pago o piso, não foi pago. E agora o pior que está acontecendo, está querendo pagar o piso como complemento. Não existe isso, isso é salário base. Os R$ 3.845,63, que é o novo piso do magistério, vereadores, é o salário base. Não existe isso aqui, nenhum lugar do mundo é assim. Então, o que acontece? O valor do piso, R$ 3.845,63, ele retroage a janeiro, como diz a Lei Federal 11.738, em cima desse valor é que tem que contar o dissídio de 8,06, que a data base é 1 de março, como foi aprovado nessa Casa de Leis, e depois, em setembro, tem mais os 2%, que perfazem o quê? O aumento que todos os servidores tiveram de 10,06. Então, recapitulando, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, apesar que as PDIs já têm total certeza disso, elas já sabem do que esse vereador tem falado, que tem conversado muito com elas, explicado, hora que surgem as dúvidas, é o seguinte: piso embasado na Lei 11.738, R$ 3.845,63. Esse piso retroage a janeiro, por força de lei, não tem discussão. Data base do dissídio dos servidores públicos do município, 1 de março, ou seja, o aumento de 10%, 8,06 em março, mais os 2 em setembro, tem que ser em cima dos R$ 3.845,63. E isso sem contar as vantagens pessoais, os direitos adquiridos, pós, mestrado, tempo de serviço, quinquênio. Então são coisas que não pode você somar tudo isso no piso. São coisas distintas. Isso é pacificado, inclusive, na justiça. Então, eu tenho muita certeza do que eu tenho falado aqui. Aliás, como eu tenho falado desde o começo que esse assunto surgiu, eu falei da obrigação de cumprir o piso retroativo a janeiro, eu falei que isso precisaria ser pago pela prefeitura, afirmei que isso não pode ser
como complemento, isso tem que ser como salário base. Então eu peço aqui encarecidamente ao Executivo que tome as medidas corretas, que faça o pagamento dentro da lei, para que não cometa uma injustiça tremenda, para que não cometa uma injustiça tremenda com os nossos professores, nossas PDIs, professores de desenvolvimento infantil, que cuidam das nossas crianças, que fazem um serviço essencial a toda a comunidade, a toda a nossa população, precisa demais dos professores. Então, que esse pagamento seja feito corretamente. Fiquei sabendo da reunião ontem já do sindicato, que falou que inclusive irá ajuizar e irá para a justiça, caso esse não seja entendido como piso salarial, como salário base, não é complemento salarial. Volto a repetir, e aqui fica até como uma forma de alerta, para o prefeito não cometer outro erro nesse todo esse processo. Os 3.845,63, mais o dissídio, tem que ser entendidos como salário base e não como complemento. Assim, vereadores, como foi feito em anos anteriores, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. É só vocês puxarem a legislação desses anos e verão que ali foi incluído como salário base e não como complemento. Muito obrigado, senhor presidente. Que nos assiste pela ITV e pelos meios de comunicação. Bom, esse requerimento feito por mim e pela vereadora Luciana Bernardo trata do novo piso do magistério, né? É um tema que já foi amplamente debatido nessa Casa de Leis. Eu já tratei desse tema por inúmeras vezes, né? E está parecendo uma novela já esse caso. Bom, primeiro fazer algumas considerações do qual a cronologia do que está acontecendo nessa situação. O novo piso do magistério, embasado pela Lei Federal 11.738, a Lei Federal 11.738, ela versa que em janeiro de cada ano o piso seja reajustado, seja revisto. Isso é uma determinação que vale tanto para o município de Itatiba, como vale para qualquer município do país, tá certo? A partir daí, a Prefeitura, o Ministério da Educação editou um reajuste de 33,24%, para perfazer o piso salarial em R$ 3.845,63. Após uma longa discussão nessa Casa de Leis, aconteceu o quê? No último dia 20 de abril, o prefeito Tomás mandou esse projeto para a Casa de Leis, reajustando o piso para R$ 3.845,63. Ocorre que, para a surpresa de muitas pessoas, de todas as PDIs, quando elas receberam seus olerites no último dia 1º, no dia 2 de maio, de primeiro dia útil do mês de maio, não estava lá o piso pago de forma corretamente. O que aconteceu? O prefeito, através dos seus secretários, sua equipe política, juntou os direitos adquiridos, as vantagens pessoais das professoras, que o que são isso? Quinquênio, pós, mudança de faixa, juntou com o salário base para perfazer o total de R$ 3.845, o que está totalmente errado, o que é contrário à lei, o que não é legal. Fora isso, quando aconteceu a discussão nessa Casa de Leis aqui, inclusive com uma emenda de minha autoria, juntamente com a vereadora Luciana, que tratava dos valores retroativos, que infelizmente aquela emenda não foi aprovada, também o projeto não dizia nada em relação ao retroativo. Pois bem, o que está acontecendo agora? A grita está muito grande de todas as professoras indignadas, né? Afinal, prestam um serviço de grande relevância, um serviço de cunho social, de cunho humanista, né? Afinal, elas cuidam de quê? Elas cuidam dos nossos filhos, das pessoas que precisam trabalhar e deixam suas crianças nas nossas creches, né? É dessas pessoas que nós estamos falando. Pessoas que precisam de valorização, precisam de respeito, precisam ter os seus direitos respeitados pela prefeitura. E elas estão sendo totalmente jogadas de lá para cá, cada hora contra uma história. Primeiro falou que o projeto iria abarcar os retroativos, fato que não ocorreu. Segundo falou que ia ser pago o piso, não foi pago. E agora pior, o pior que está acontecendo, está querendo pagar o piso como complemento. Não existe isso, isso é salário base. Os 3.845,63, que é o novo piso do magistério, vereadores, é o salário base. Não existe isso aqui, nenhum lugar do mundo é assim. Então, o que acontece? O valor do piso, R$ 3.845,63, ele retroage a janeiro, como diz a Lei Federal 11.738, em cima desse valor é que tem que contar o dissídio de 8,06, que a data base é 1 de março, como foi aprovado nessa Casa de Leis,
E depois, em setembro, tem mais os 2%, que perfazem o quê? O aumento que todos os servidores tiveram de 10,06. Então, recapitulando, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, apesar que as PDIs já têm total certeza disso, elas já sabem do que esse vereador tem falado, que tem conversado muito com elas, explicado, hora que surgem as dúvidas, é o seguinte: piso embasado na Lei 11.738, 3.845,63. Esse piso retroage a janeiro, por força de lei, não tem discussão. Data base do dissídio dos servidores públicos do município, 1 de março. Ou seja, o aumento de 10%, 8,06 em março, mais os 2 em setembro, tem que ser em cima dos 3.845,63. E isso sem contar as vantagens pessoais, os direitos adquiridos, pós, mestrado, tempo de serviço, quinquênio. Então, são coisas que não pode você somar tudo isso no piso. São coisas distintas. Isso é pacificado, inclusive, na justiça. Então, eu tenho muita certeza do que eu tenho falado aqui. Aliás, como eu tenho falado desde o começo que esse assunto surgiu, eu falei da obrigação de cumprir o piso retroativo a janeiro, eu falei que isso precisaria ser pago pela prefeitura, afirmei que isso não pode ser como complemento, isso tem que ser como salário base. Então eu peço aqui encarecidamente ao Executivo que tome as medidas corretas, que faça o pagamento dentro da lei, para que não cometa uma injustiça tremenda, com os nossos professores, nossas PDIs, professores de desenvolvimento infantil, que cuidam das nossas crianças, que fazem um serviço essencial a toda a comunidade, a toda a nossa população precisa demais dos professores. Então, que esse pagamento seja feito corretamente. Fiquei sabendo da reunião ontem já do sindicato, que falou que inclusive irá ajuizar, irá para a justiça, caso esse não seja entendido como piso salarial, como salário base, não é complemento salarial. Volto a repetir, e aqui fica até como uma forma de alerta, para o prefeito não cometer outro erro todo esse processo. Os 3.845,63, mais o dissídio, tem que ser entendidos como salário base e não como complemento. Assim, vereadores, como foi feito em anos anteriores, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. É só vocês puxarem a legislação desses anos e verão que ali foi incluído como salário base e não como complemento. Muito obrigado, senhor presidente.